Vamos lá então, rapaziada, vamos dar continuidade? No último bloco a gente encerrou aqui analisando justamente a primeira hipótese de lesão corporal de natureza grave, ok? Vamos dar continuidade ao parágrafo primeiro. Vamos ver aqui as outras hipóteses atentar contra a vida da vítima. É importante perceber que não estaremos mais diante do delito de lesão corporal qualificada. Pelo contrário, nós devemos perceber que o agente, nesse momento, responde pelo delito de homicídio. E aí, se ele tem a intenção de atentar contra a vida da vítima e ele consegue, de fato, gerar o resultado morte, homicídio consumado. Agora, se ele, com o objetivo de atentar contra a vida da vítima, não consegue produzir o seu resultado morte, nós temos ali o homicídio tentado. Seja lá como homicídio. E aí ele vai responder pelo crime de homicídio, não pelo delito de lesão corporal. Claro isso daí, pessoal? Então aqui nós temos diante de uma qualificadora que é préter-dolosa. Ela pressupõe o resultado qualificador de maneira acidental, de maneira culposa. E aí eu trago essa informação para você. Por essa razão, trata-se de uma qualificadora pessoa a perigo. Porém, acidentalmente, em razão da minha imprudência, em razão do exagero na lesão corporal que eu produzi de maneira intencional, essa vítima correu um risco de morrer. Eu expus a vida dela a perigo. Bem, se eu gerei esse resultado de maneira culposa, então posso dizer que a minha lesão corporal é uma lesão corporal qualificada, ou seja, é uma lesão corporal préter-dolosa, aquela lesão corporal qualificada pelo perigo de vida, desde que esse perigo de vida tenha sido acidental. E aí volto a mencionar para que você entenda. Se esse perigo de vida foi intencional, se de fato o que eu queria no momento em que eu lesionei aquela vítima era justamente expor a vida dela a perigo, eu não estou mais diante da lesão corporal, agora eu estou diante do homicídio. Se eu atento contra a vítima de alguém, esse crime é homicídio. E aí ele pode ser tentado ou consumado conforme o caso. Mas o fato é que ele vai ser homicídio, ok? Terceira situação, debilidade permanente de membro, sentido ou função. É o outro resultado qualificador previsto no parágrafo 1º. Veja, se em razão da lesão que eu produzi na vítima, resta nessa vítima uma debilidade permanente de membro, sentido ou função, estaremos diante da qualificadora prevista no artigo 121, parágrafo 1º, inciso 3. O que é importante percebermos diante dessa possibilidade? É importante percebermos que a recuperação do membro por meio de cirurgia não descaracteriza essa qualificadora. Então, se eu vou lá e gero uma lesão corporal em uma pessoa que provoca, por exemplo, a imobilização dos dedos da mão direita, veja que o que eu causei ali foi uma debilidade no membro dessa pessoa. A mão dela perdeu ali os movimentos. Entretanto, ela passa por uma cirurgia e essa cirurgia feita com Mas essa recuperação do membro, essa recuperação do sentido, da função do membro, que é recuperada por meio de cirurgia, ela afasta a hipótese da qualificadora? Pessoal, negativo. E por que você pode ter a certeza de que não? Porque a debilidade deve ser analisada no momento da consumação do crime. Então, olha lá. Se no momento em que eu produzi a lesão corporal na vítima, isso causou na vítima a imobilização dos dedos da mão, por exemplo, eu já gerei com aquela minha conduta uma debilidade naquela pessoa. Eu já gerei ali a perda da função da mão, porque ela não conseguia mais mexer os dedos. Tudo bem, o procedimento cirúrgico faz com que ela retome os movimentos.
Mas no momento da consumação da lesão corporal, ela perdeu essa função da mão? Perdeu. Se naquele momento da consumação ela perdeu as funções, ainda que venha a ser recuperada posteriormente por meio de cirurgia, não há que se pensar aqui no afastamento da qualificadora. A qualificadora ela incide no caso concreto, mesmo que eu consiga recuperar por meio de procedimento cirúrgico a funcionalidade do membro afetado. Beleza? Segunda observação importante. A debilidade permanente não significa debilidade perpétua. Professor, como assim? Pessoal, quando eu digo debilidade permanente, eu estou querendo dizer uma lesão de caráter duradouro. E aí a doutrina nos ensina que essa lesão precisa ter um caráter de durabilidade, mas que não precisa ser perpétua. Então, ainda que em um momento futuro, distante do momento em que a lesão foi praticada, seja possível reverter a debilidade provocada pela lesão, ela não deixa de ser permanente. Eu não exijo aqui que essa debilidade seja perpétua. A medicina evoluiu e aquela debilidade que antes era constante, agora pode ser curada. Isso vai afastar a incidência da qualificadora? De forma nenhuma. Lembre-se que perpetuidade não é exigida. O que se exige é durabilidade, é permanência da lesão provocada. Ok, beleza, tranquilo. Quarto resultado que caracteriza a lesão corporal de natureza grave é a aceleração do parto. Então, olha lá, se em razão da lesão corporal produzida na vítima, o parto dessa vítima acabou sendo acelerado, então eu estou diante de uma vítima que estava gestante, e em razão da lesão corporal que eu produzi, ela entra em trabalho de parto antes do momento adequado. E aí o seu filho nasce prematuro. Nasce com vida, mas nasce prematuro, nasce antes do momento programado, em razão da lesão que eu produzi nessa vítima. Se essa lesão corporal que eu produzi acelera o parto da vítima, nós estamos diante da qualificadora prevista no inciso 4 do parágrafo 1º. É a quarta e última consequência da lesão que caracteriza uma lesão grave. Quarta e última. Essa é a última. A aceleração do parto. Agora aqui, pessoal, de novo, a gente tem que ficar atento com a natureza dessa qualificadora. Por quê? Se a intenção do agente, no momento em que ele pratica a lesão corporal, é de fato acelerar o parto ali da vítima, se ele tem a intenção de fazer com que aquele bebê que ela traz em seu ventre nasça antes do momento, eu estou aqui pensando no delito de aborto. E aí não há que se falar em lesão corporal qualificada. Significa dizer que, de novo, eu estou diante de um resultado qualificador que necessariamente será produzido de maneira culposa, de maneira acidental. Porque se é um resultado produzido intencionalmente pelo agente, eu me afasto da lesão corporal e ingresso agora em outro delito, o delito de aborto. Se você tem a intenção de retirar aquele neném do ventre materno antes do momento adequado, você está tentando praticar o delito de aborto. Se esse neném nasce com vida, o seu aborto é tentado. Mas se ele nasce antes do momento e ele acaba vindo a óbito em razão da lesão produzida por você, você responde pelo delito de aborto e não pela lesão corporal qualificada. Então, a lesão corporal qualificada, nesse resultado, aceleração de parto, pressupõe a culpa na consequência, pressupõe a aceleração de parto culposa, acidental, em razão da lesão dolosa anteriormente produzida. Vem comigo na tela, olha só isso daí. Havendo o dolo de interromper a gestação, acelerando o parto, o agente deve responder pelo crime de aborto, tentado ou consumado, conforme o caso. Se o neném de desse aborto é se o resultado, a aceleração do parto, foi culposo. Ou seja, eu tenho a intenção de produzir a lesão. Só que, ao produzir a lesão, eu jamais pensei em acelerar o parto, em interromper a gestação daquela vítima. Entretanto, em razão da minha conduta imprudente, o parto dela acabou acontecendo antes do momento. Eu acabei interrompendo a gestação dela de maneira acidental. Bem, essa aceleração de parto culposa caracteriza qualificadora da lesão corporal que eu pratiquei. Beleza? Então, de novo, nós estamos diante de uma qualificadora que nós chamamos de préter-dolosa, em que existe dolo no crime antecedente, lesão corporal, e culpa no resultado qualificador. Então, é dolo no antecedente e culpa no consequente. Beleza? Segunda observação importante, pessoal, e aí você vai redobrar sua atenção para esse fato. É possível que o agente responda simultaneamente pelos delitos de aborto e de lesão corporal,
caso fique evidenciado no contexto que o autor possuía desígnios autônomos para provocar as lesões corporais e também o aborto. É o que eu venho te falando. O agente, percebendo a mulher gestante, ele resolve agredir a gestante sabendo que ela está gestante e tendo a intenção de também provocar o aborto. Nesse caso, o agente vai responder pela lesão corporal praticada contra a gestante em concurso de crimes com o delito de apesar de ser formal, a aplicação da pena será feita pelo sistema do cúmulo material. Eu somo a pena do delito de aborto com a pena do crime de lesão corporal produzida naquela vítima. Somo essas penas e ele vai cumpri-las todas, elas somadas. Beleza? Então é possível responder pelo aborto pela lesão? Sim, é possível, nos casos em que existam desígnios autônomos. Então, na tela de novo para você observar isso aí comigo. Então, sempre que eu perceber que existe desígnios autônomos, esse agente pode responder pelos dois crimes simultaneamente, ok? Anote isso daí. Então, pessoal, olha só. Vamos continuar avançando aqui. Eu preciso que você fique atento a esse detalhe, nós chamamos a atenção durante as qualificadoras. A fim de facilitar o entendimento a respeito de quais são os resultados qualificadores que devem ser produzidos necessariamente de forma culposa, eu fiz esse quadro abaixo para a gente. Você observou que dentre as hipóteses qualificadoras, são 4, 2 delas somente se caracterizam como qualificadoras da lesão corporal caso sejam produzidas de maneira culposa. Ou seja, essas qualificadoras são qualificadoras que nós chamamos de qualificadoras pré-dolosas. E aí eu fiz o quadrinho aqui trazendo para você essas duas hipóteses. O perigo de vida e a aceleração de parto são qualificadoras do crime de lesão corporal grave, que somente se produzem na modalidade pré-dolosa, ou seja, elas pressupõem a culpa na consequência. Então, perigo de vida, somente o culposo. Aceleração de parto, somente o culposo. Beleza? Por outro lado, a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, ela pode ter sido produzida de maneira dolosa. Mesmo assim, continuará sendo uma qualificadora da lesão corporal. Então pensa comigo, olha lá. Eu quero substituir o meu chefe no serviço. E aí eu quero afastá-lo do exercício de suas funções para que eu possa ocupar o cargo que ele ocupa. E aí eu produzo uma lesão corporal intencional nesse meu chefe, com a finalidade de afastá-lo do exercício de sua profissão, sua atividade profissional por mais de 30 dias. Eu já tenho a intenção mais gravíssimas. Nós vimos aqui as 4 hipóteses de lesão corporal grave, vimos quais delas são pré-dolosas necessariamente, e agora nós vamos avançar então para o parágrafo 2º, lesões corporais gravíssimas. E aqui nas lesões corporais gravíssimas a gente vai trabalhar com a mesma lógica. São resultados que, quando produzidos, fazem com que a pena do agente seja aumentada. No caso, a pena vai passar a ser uma pena de 2 a 8 anos. Nas lesões graves, aquelas que a gente estudou até agora, a pena passa a ser de 1 a 5 anos de reclusão. Agora, na lesão gravíssima, as que nós estudaremos a partir de agora,
a pena passa a ser de 2 a 8 anos de reclusão. São resultados qualificadores mais gravosos do que aqueles que nós estudamos até o momento. Então aqui nós temos 5 possibilidades de lesão corporal gravíssima. Nós vamos estudar um a um desses resultados a partir desse momento. Comigo na tela, olha só. Então, lesão corporal gravíssima. A primeira situação que caracteriza uma lesão corporal gravíssima é justamente a incapacidade permanente para o trabalho. Incapacidade permanente para o trabalho. Pessoal, se em razão da lesão corporal que eu produzi no agente, eu percebo que ele não pode mais exercer atividade laborativa, significa dizer que a lesão corporal que eu produzi nesse agente é uma lesão corporal gravíssima. Agora, olha que interessante essa primeira observação. A profissão dele era essa, pianista. Porém, ele perdeu os movimentos da mão, não pode mais tocar piano, mas ele pode executar várias outras atividades laborativas. Se ele pode executar outras atividades laborativas, eu posso dizer que houve incapacidade permanente para o trabalho? Galera, não posso. Por quê? Porque essa incapacidade permanente para o trabalho deve ser analisada de maneira genérica. O camarada deve ficar impossibilitado de exercer qualquer outra atividade laborativa. Nossa, professor, que absurdo. Exatamente. Tem gente que, como você, acha isso um absurdo. Gente que, como eu, acha isso absurdo. Então, há um posicionamento minoritário na doutrina em sentido contrário, o qual exige que a incapacidade seja para a execução de trabalhos que a vítima já executava antes da lesão. Então, esse posicionamento minoritário da doutrina considera, nesse exemplo que eu citei, o exemplo do pianista, que se ele era pianista, perdeu o movimento das mãos e não pode mais tocar piano, eu já estou diante da lesão corporal gravíssima. Mas veja, ressalto, esse entendimento é minoritário. Nós trabalhamos com entendimento minoritário em prova? Em regra, não, pessoal. A gente trabalha com posicionamento majoritário. E o que prevalece? O que prevalece é aquilo que eu trouxe para você na primeira observação. A incapacidade deve ser genérica, para o exercício de qualquer atividade laborativa. Beleza? Esse é o primeiro resultado da lesão gravíssima. Agora, olha lá. Segundo resultado que caracteriza uma lesão corporal de natureza gravíssima. Quando, em razão da lesão corporal produzida nesse agente, eu gero uma enfermidade incurável. E, pessoal, quando a gente pensa em enfermidade incurável, como consequência de uma lesão corporal produzida, não há como escapar desse tema aqui. É uma questão tormentosa na doutrina e na jurisprudência, e ela diz respeito à transmissão intencional do vírus HIV durante relações sexuais. A pessoa que, sabendo ser portadora do vírus da AIDS, pratica atos sexuais com terceiro com a intenção clara e manifesta de transmitir a doença que possui. Então o agente tem o vírus HIV, ele sabe ser portador do vírus HIV. E ele, sabendo de sua condição e com a intenção de transmitir essa doença a terceiro, ele pratica atos sexuais com esse terceiro e transmite essa doença. A pergunta que nós temos que responder é o seguinte: é a conduta desse agente que propositadamente, intencionalmente transmite o vírus HIV para terceiro, se encaixa em qual delito? Porque você vai perceber o seguinte: ao praticar essa conduta, ele gera uma lesão corporal na vítima, ele transmite ali uma doença para essa vítima. E essa doença que ele transmite para a vítima é uma enfermidade incurável. Seria ali, então, hipótese de lesão corporal gravíssima, qualificada pelo resultado de transmissão de enfermidade incurável? Então, vamos lá. Olha só. O Código Penal, pessoal, prevê no artigo 130 o delito de perigo de contágio venéreo. Perigo de contágio venéreo. Olha que interessante. O artigo 130 diz pra gente assim, ó: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer outro ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado.
Então, se você tem uma moléstia venérea, uma doença venérea, e você, por meio de relações sexuais ou outro ato libidinoso, expõe um terceiro a risco de contaminação, você responde pelo delito previsto no artigo 130. Professor, seria esse então o delito que pratica o agente que tenta transmitir a AIDS por meio das relações sexuais? A resposta é negativa, pessoal. Por quê? Nós não podemos acreditar, nós não podemos achar que a transmissão da AIDS por meio de relações sexuais ou qualquer outro ato libidinoso caracteriza o artigo 130. Por quê? Porque você vai ver comigo que a AIDS não é, pessoal, uma moléstia venérea. E se ela não é uma moléstia venérea, ela não se encaixa nesse tipo legal. Esse tipo legal só responsabiliza a passagem, a transmissão ou a tentativa de transmissão de uma moléstia venérea. Então, olha só o que eu trago para você aqui embaixo, e isso é importante. Inadvertidamente, ao tomar conhecimento do teor deste dispositivo, é possível que se cometa o equívoco de acreditar que a conduta de transmissão intencional do vírus HIV caracterizaria esse delito. Entretanto, pessoal, esse raciocínio é equivocado, tendo em vista que a AIDS não é uma doença venérea. E aí eu conceituo para você doença venérea. O que é uma doença venérea? É aquela que somente se transmite por meio das relações sexuais, e não é o caso da AIDS. A AIDS pode ser transmitida por outras formas, não necessariamente por meio de relações sexuais. Desta forma, pessoal, eu não posso entender a AIDS como uma doença venérea, e por não ser doença venérea, eu também não posso entender que a sua tentativa de transmissão por meio de relações sexuais caracterizaria o artigo 130. Aqui eu não tenho perigo de contágio de moléstia venérea, eu não tenho perigo de contágio venéreo, pelo simples fato de que a AIDS não é uma doença venérea. Então a gente já sabe uma coisa, essa tentativa de transmissão do vírus HIV por meio de relações sexuais não configura o artigo 130. Por quê? Porque a AIDS não se encaixa no tipo legal, ela não é uma moléstia venérea. Mas nós ainda não resolvemos o problema. A gente precisa saber então qual é o delito que pratica aquele agente que transmite intencionalmente o vírus HIV durante relações sexuais. Comigo na tela, olha só. Por qual crime deveria responder, então, já que não é pelo artigo 130, o agente que pratica relações sexuais, sabendo ser portador do vírus HIV e possuindo a intenção de transmiti-lo ao parceiro, atinge tal resultado? Então, eu sei que sou portador da AIDS. Eu, com a intenção de transmitir esse vírus a terceiro, pratico com ele relações sexuais. Qual é o crime pelo qual eu devo responder? Vamos lá, pessoal, vamos começar a responder isso aqui com calma. Vamos lá. Que a AIDS pode de fato levar a pessoa a óbito, apesar da gente conseguir aí uma sobrevida interessante com os coquetéis, com as drogas que já foram descobertas até o momento. A transmissão do vírus HIV é um meio eficaz para a produção do resultado morte. Se a intenção de quem transmite esse vírus é de fato causar o resultado morte no parceiro, nós temos que pensar então no delito de homicídio, ok? Beleza. Entretanto, pessoal, quando não existe o dolo direto de causar a morte do parceiro, existem dois posicionamentos bem delimitados pela doutrina. Então, olha o que eu estou te respondendo. Se a intenção do agente ao transmitir o vírus é gerar a morte do parceiro, não há dúvida, estamos diante do delito de homicídio. Então, é possível que o agente responda por homicídio por ter transmitido intencionalmente o vírus HIV? É perfeitamente possível. Basta que você constate o dolo do agente em produzir o resultado morte da vítima, que foi infectada pelo vírus. Essa vítima que foi infectada pelo vírus, ela agora corre risco de fato de morrer. Se a intenção do agente era de fato atingir a vida, homicídio. Professor, homicídio consumado ou tentado? Depende. A vítima morreu ou não. Enquanto o processo tramita na justiça, pelo delito de homicídio, essa vítima pode vir a óbito, e aí esse delito estará consumado, se você constata que o óbito decorreu da doença por ela adquirida. Se essa vítima não morre, dada a possibilidade de sobrevida pelos coquetéis que nós temos hoje, aquele crime de homicídio é um homicídio tentado e o agente por ele responde, ok? Mas o fato é que, tendo o dolo de transmitir com a intenção de matar, o delito é de homicídio. O que pega? Pega quando ele, tendo a intenção de transmitir o vírus HIV, ele não tem a intenção, ele não tem o dolo de causar a morte.
Nesse caso, nós devemos então decidir qual é o crime praticado por esse agente, porque não será o crime de homicídio, ele não tinha o dolo de produzir o resultado morte. Mas aí a doutrina vai trazer para a gente duas possibilidades. E a gente tem que entender isso. Então, olha só. Uma corrente, pode vir na tela comigo, uma corrente diz o seguinte: o agente tem que responder pelo delito de lesão corporal gravíssima. Por quê? Porque ao transmitir esse vírus HIV, em razão de sua conduta, o parceiro passa a ser portador de uma enfermidade incurável, que é a AIDS. Então eu causo uma lesão corporal nesse agente e essa lesão corporal tem como resultado o quê? Uma enfermidade incurável, que é a AIDS. Então seria lesão corporal gravíssima. Lesão corporal gravíssima. Essa é a primeira corrente. Agora, uma segunda corrente, ele já trabalha com a situação do dolo eventual. E ele diz o seguinte: o agente tem que responder pelo homicídio. Ué, professor, mas ele não tinha o dolo direto de produzir o resultado morte. De fato, ele não tinha o dolo direto. Mas essa parte da doutrina diz o seguinte: aqui eu estou diante de um dolo eventual de produzir o resultado morte. Significa dizer o seguinte: o agente que assume a conduta de transmitir o vírus HIV para um terceiro, ele está assumindo o risco de produzir o resultado morte. Ele sabe que a AIDS é letal. Ele sabe que a AIDS é uma enfermidade incurável que pode levar a vítima à morte. E mesmo sabendo disso, ele assume o risco de gerar o resultado morte da vítima e transmite intencionalmente para ela esse vírus do HIV. Veja, essa parte da corrente, essa parte da doutrina que trabalha com essa corrente, ela defende o seguinte: qualquer pessoa ciente da sua condição de portadora do vírus HIV, que transmita intencionalmente esse vírus a terceiro durante relações sexuais, qualquer pessoa assume o risco de produzir o resultado morte da vítima. Essa segunda corrente, ela trabalha com a pressuposição de um dolo eventual na conduta de qualquer pessoa que pratique esse comportamento de transmissão intencional do vírus HIV. Se existe o dolo eventual, se existe a assunção do risco de produzir o resultado morte, se eu digo então que essa pessoa transmitiu o vírus HIV assumindo o risco de causar a morte da vítima, eu estou diante do dolo eventual. Homicídio a título de dolo eventual, em sua modalidade tentada ou consumada, da mesma forma, a depender se a vítima morre ou não em razão do vírus HIV que a ela foi transmitido. Então aqui nós temos duas possibilidades, são duas correntes. Uma delas diz que o crime é a lesão corporal gravíssima, pelo resultado da transmissão da enfermidade incurável. A outra diz que é o crime de homicídio, caracterizado pelo dolo eventual. Professor, o que eu faço na prova? Vem comigo na tela. Só para a gente acabar de concluir esse raciocínio. Para essa corrente, a segunda corrente, é perfeitamente plausível o entendimento de que o agente que transmite dolosamente o vírus HIV, na melhor das hipóteses, admitiu o risco de causar o resultado morte da vítima. Se ele sabe que a lesão é letal, ou melhor, se ele sabe que a doença é letal e ele transmite a doença da mesma forma, pelo menos ele assumiu o risco. Assumindo o risco, nós estamos diante de um dolo eventual e o delito seria o de homicídio. Mas enfim, dadas as duas correntes, o interessante é a gente saber qual delas prevalece. E aí eu trago a informação para você. Olha que interessante. Atualmente, pessoal, prevalece na doutrina a primeira corrente. Por que prevalece a primeira corrente? Porque com a evolução da ciência é possível prolongar por muito tempo, às vezes indefinidamente, a vida de um soro positivo, com auxílio de remédios. Tal constatação enfraquece a tese de que haveria necessariamente o dolo eventual na produção do resultado. Olha que interessante esse raciocínio. A doutrina que defende a primeira corrente, ela ensina o seguinte: eu não posso mais trabalhar com dolo eventual na conduta de quem transmite o vírus HIV. Por quê? Eu não posso pressupor que ele está assumindo o risco de matar a vítima, tendo em vista que hoje a medicina evoluiu no sentido de conseguir prolongar indefinidamente a vida de quem possui o vírus HIV. Com as drogas que nós temos no mercado hoje, é possível prolongar de maneira indefinida a vida do portador do vírus HIV. Dessa forma, a pessoa que transmite esse vírus não pode ter assumido o risco, em qualquer hipótese, de matar a vítima. Então, esse dolo eventual não pode ser pressuposto da norma, não pode. Porque é possível o prolongamento da vida dessa pessoa por tempo indefinido. Então, nem sempre que ocorre a transmissão intencional do vírus HIV, eu posso dizer que o autor do fato tinha a assunção do risco de causar a morte. Porque a morte já não é algo tão necessário quando a pessoa tem o vírus do HIV. Então, em razão da evolução da ciência, a doutrina passou a entender que essa tese do dolo eventual se tornou enfraquecida. E aí prevalece, então, a primeira corrente, trazendo como delito ao qual deve responder o agente o delito de lesão corporal gravíssima,
aquela que gera enfermidade incurável. E eu até trago uma curiosidade para a gente encerrar esse bloco. Parte da doutrina que defendia a segunda corrente, ela migrou para a primeira corrente a partir desse entendimento aqui. A partir do entendimento de que com a evolução da ciência se torna impossível presumir o dolo eventual do agente, parte da doutrina passou a mudar o seu entendimento. Isso aconteceu, por exemplo, com Guilherme de Souza Nutti. Guilherme de Souza Nutti, o famoso Nutti, ele defendia com unhas e dentes a segunda corrente. Mas em seus livros mais recentes você observa que ele mudou o seu posicionamento. Ele hoje entende que nós devemos trabalhar com a lesão corporal gravíssima, primeira corrente, tendo em vista que a evolução da ciência permite uma sobrevida indefinida para o portador do vírus HIV. Beleza? Então vamos ficar ligado com isso. Hoje o que prevalece é o seguinte: transmissão intencional do vírus HIV caracteriza lesão corporal gravíssima em razão da enfermidade incurável. Beleza? Então, pessoal, com essa informação a gente encerra esse bloco e a gente volta na sequência trazendo as outras situações que caracterizam lesão corporal de natureza gravíssima e avançando no conteúdo. Beleza? Até já já. Valeu!